Alô, meus amigos, uma boa noite, um bom dia, né? Agora são mais de meia-noite já aqui. E vou falar sobre as 3 mentiras que são contadas nas escolas sobre a ciência. Vou deixar alguns vídeos na descrição sobre essas mentiras e vamos lá para elas. A primeira mentira é do formato da Terra. A Terra não é um globo e já teve livro escrito sobre isso. Se eu não me engano, o nome do autor é William Carpenter. William Carpenter foi um dos autores que escreveram sobre isso. E teve também outro autor chamado Samuel Hobart, algo parecido. E então essa é a primeira. A outra é que a Terra não se move. A Terra está paradinha, tá? Estática. Vou deixar um vídeo do canal DNA Ciência de Deus falando sobre isso. Ele dá um exemplo de uma ginasta e sobre o nosso aparelho auditivo. E aqui, segundo o vídeo, está o nosso senso de orientação. Então ele diz, seria impossível você fazer esse monte de acrobacia numa Terra girando. A Terra tem que estar parada. Aí é o argumento que eles dizem para a Terra estar movimentando é que a Terra é grande demais, então você não percebe. E eles dizem a velocidade, né? A velocidade está a 1.600 por hora e você não perceberia. E aí eles fazem umas perguntas que, como se a Terra está parada e ela não é uma esfera, aonde que ela está assentada? O que tem debaixo da Terra? Quer dizer, seria uma pergunta muito mais propícia para ser feita, é muito mais sem sentido você ver ela andando pelo ar, rodando pelo ar. Isso aí é muito mais sem sentido. E uma pergunta super interessante que eu vou colocar aí do vídeo do Leandro Batista do canal Inteligência Natural. Vou deixar na descrição. O Leandro Batista é um dos melhores canais em relação a esse tipo de assunto. E aí ele colocou um reagindo, né? Ele fez um reagindo a outro vídeo de um piloto. E o piloto falou o seguinte, olha só que interessante que ele falou. Interessante. Olha só como é que são os terraplanistas, eles têm que ver para crer. Aí o Leandro deu um pause e falou, mas é claro que a gente tem que ver para crer. Ciência é observação, experimento, tá? Então é uma coisa absurda isso, que inclusive vou ver se eu deixo também o vídeo do Brasil Paralelo, também está falando vídeos muito bons sobre Galileu Galilei. Uma carta que Roberto Bellarmino mandou para Galileu, que ele pediu, olha só, você quer falar sobre uma mudança no formato da Terra? Então escreve que isso aí é uma hipótese, tá? E não é uma coisa que seja de fato verdade. Escreve aí na sua argumentação que isso aí é uma hipótese e não passa disso. E aí Galileu rejeitou esse pedido, tá? Então vou deixar na descrição. E a terceira mentira, como eu estava dizendo, é a própria gravidade mesmo, que o físico popstar da física Stephen Hawking, ele falava nos seus livros que a gravidade seria o que dá base para
pro Big Bang, né? Big Bang que da onde surgiu o universo, tá? Então, também não acredito que exista gravidade, porque gravidade seria uma força, segundo essa ciência aí. E se é uma força, por exemplo, um isopor desses que usam para natação, era para ele ir para o fundo do mar, tá? Mas só o tijolo que cai para o fundo do mar. Mas se você puser um tijolo, mas o isopor não vai para o fundo do mar, do fundo da piscina, aliás. Esses balões de criança, não era para ele subir, tem uma força puxando, e mesmo com o motor, não era para um avião tão pesado poder conseguir subir, mas aí usam a desculpa, mas é porque ele tem motor e tal. Então, já fizeram uma experiência, por exemplo, experiência da garrafa. Você pega uma garrafa e bota um palito numa garrafa com água, tá? Aí o palito vai boiar. Mas se você puser uma rolha na garrafa, o palito vai para o fundo da garrafa. Então só existe força da gravidade depois que você coloca a rolha. Tá uma coisa meio sem sentido. Era para puxar de qualquer maneira para baixo. É para ter força de qualquer maneira, mas a força só existe depois que eu coloco a rolha. Isso quem fez essa experiência foi o J. Martins. É possível que ele tenha visto isso em algum lugar. Mas vou deixar aí na descrição, que já está acabando a minha bateria aqui. E um abraço aí, mais um vídeo aí pro canal, espero que tenham gostado.